Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, vamos trocar uma ideia hoje do São Paulo com esse retrospecto fora de casa. O São Paulo vai ter uma maratona agora de jogos no mês de abril. Começa um jogo agora contra o Sport, depois uma maratona escabrosa que eu vou mostrar pra vocês. É absolutamente pesada e o São Paulo teve um retrospecto fora de casa no Paulista que foi assim pra lá de ridículo, né? Tem uma compra de jogador que o São Paulo está tratando como uma prioridade, segundo até inclusive o próprio Carlos Belmonte. O São Paulo trata assim essa compra com ótimos olhos e é uma compra que eu quero compartilhar com vocês aqui alguns pormenores de valores, time que envolve, tal, quem é o jogador, e vai ser um papo legal. O Tricolor Paulista também tem um avanço aí com o Evangelos Marinax, né? O que também leva o São Paulo, o São Paulino, a acreditar em dias melhores. Em ótimos dias aí vindo pela frente, com muita grana e tal. E aí surge o papo do Caleri nas redes sociais, se o Caleri é o cara mesmo pra ficar nesse ataque do São Paulo. E principalmente, não é se ele é o cara pra ficar, mas se ele vai melhorar nos próximos jogos, onde o São Paulo caiu muito de produtividade, principalmente quando a bola chega no ataque ali. Ferreirinha com números horrorosos e o Caleri muito aquém, muito abaixo do que poderia render pro Tricolor Paulista. As discussões aqui agora vão ser muito tops, então eu peço para você participar comigo da discussão. O comentário tá aberto aí pra você deixar a sua opinião, fale comigo mesmo e deixa o like aí pra dar uma moral e se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Faço questão de você por aqui inscrito comigo, beleza? Então vamos começar. Deixa eu passar pra vocês quais são aí os jogos do São Paulo nessa maratona. Antes de entrar na maratona, o São Paulo ele teve assim, ano passado, em 6 jogos fora de casa, ele teve 3 vitórias. Lá no Paulista, com o Carpini, 3 vitórias, e ele teve também os empates, né? Ele teve aqui, ó, aproveitamento, quando teve aproveitamento só, aqui, ó, 3 vitórias e apenas uma derrota, ou seja, 3 vitórias e uma derrota, ele teve o resto de empate. Então o São Paulo conseguiu ir melhor ano passado. Agora, o São Paulo ele está com 38% de aproveitamento no Campeonato Paulista fora de casa, ganhando apenas 2 partidas. Isso aqui é um número que ele leva a gente assim ao desespero, porque olha só, o São Paulo no primeiro jogo agora ele pega o Sport Recife aqui, que é no dia 29 de março, tá? Então pegou o Sport aqui, beleza, é a volta do futebol, todo mundo descansado, o São Paulo pode ir muito bem, não pode não? Tomar um cafezão aí pra dar aquela aquecida na garganta. Só que aí depois disso, o São Paulo pega o Tajeres fora já pela Libertadores, né? Que legal. E esse jogo precisa ganhar, né? Considerando que tem que ganhar do Tajeres, que é muito importante, o Sport em casa pro Brasileirão também é muito importante. O São Paulo ele não pode vacilar, deixar o Brasileirão ficar meio largado. Então você tem que ganhar o Brasileiro, ganhar o máximo de pontos possíveis, que se você não for disputar o Brasileiro por conta da Libertadores e também da Copa do Brasil, o Brasileiro você tem que somar pontos para não cair. Olha as ideias. Muito São Paulino hoje tem dito assim, ó, essa diretoria do São Paulo quer levar o São Paulo para a Série B. É o sonho do Júlio Casares e do Belmonte. Quando você fala que é o sonho, lógico que não deve ser o sonho do Casares do Belmonte. Só que quando eles fazem algumas coisas aí que da administração do Tricolor e olha, por exemplo, pro, sei lá, Zubeldia mantido, Marcos Antônio e Juan Tressoli, Luciano de meia, você tem sim uma desculpa para dizer, a diretoria quer levar o São Paulo pro buraco, não é difícil. Depois de trazer o Carpini para substituir o Dorival, agora com todos os técnicos aí como Tite, Renato Gaúcho, Luxemburgo, um monte aí na praça, demitido, desempregado, Crespo, os caras estão mantendo o Zubeldia. Então falar, a diretoria quer levar o time pra Série B. Não sei não, hein? Não sei não se não é um plano. Claro que não deve ser, né? Mas vamos lá. Saiu um tênis bonito, né? Lançaram um tênis lindo. Acho que isso que é o assunto pra hoje. São Paulo pega o Tajeres fora e depois o Atlético Mineiro fora. Então o Brasileiro começa com o Sport, sendo um time mais modesto do que o Atlético Mineiro, né? Sport em casa dá pra ganhar. Tajeres fora, o São Paulo é um freguesão do caramba. E o Atlético Mineiro fora, o São Paulo também não costuma dar sorte com o Atlético Mineiro lá em Minas. É difícil. Aí pega o Alianza Lima em casa pela Libertadores. Aqui precisa, é obrigação e vai ganhar. Alianza Lima em casa tem que ganhar. Depois disso, Cruzeiro em casa. Já não é fácil pegar o Cruzeiro, em lugar nenhum. Mas tudo bem, Cruzeiro em casa é menos triste. Botafogo fora, tristeza. Santos em casa, Santos do Neymar.
pedreira. Na última vez perdemos de 3-1 pro Santos. Libertadores fora também e o Ceará fora. Percebe que aqui o bicho pega. Depois tem mais um jogo da Copa do Brasil pela terceira rodada, pela terceira fase, mas aqui já deve ser uma coisa mais simples, né? Então o São Paulo que tem hoje esse retrospecto aí tão ruim fora de casa, sobretudo com o técnico Luiz Ubeldia, o São Paulo tem hoje uma maratona de jogos fora que deve ser algo bastante pesado para conviver aí. Então o São Paulo ele faz um jogo treino hoje com o São Bernardo, agora nesse fim de semana, é um jogo treino e assim, o São Bernardo foi um time que nós ganhamos de 3-1, São Paulo. Depois disso, o Corinthians, o Palmeiras pegou o São Bernardo, também não tomou nem conhecimento nas quartas de final, foi lá e ganhou de 3. E agora o São Paulo faz um jogo treino com o São Bernardo, o que realmente é algo para chacoalhar o esqueleto, pra você não ficar parado, sabe? Fazer um treino. Não é um jogo mesmo, você fala, nossa, jogamos nada. Estamos de férias forçadas, parados aí porque nós perdemos o Campeonato Paulista. Meus amigos, com tudo isso que está acontecendo, o São Paulo ele tem no seu elenco alguns jogadores cujo contrato está terminando, né? Alan Franco é um deles, que está terminando o contrato neste ano aqui. Tem os empréstimos aí de Juan Tressori e de Marcos Antônio. E tem também o Igor Vinícius, que não teve proposta por enquanto para renovar. Ele tem contrato ainda, só que o Igor Vinícius ele foi um dos pivôs das discussões de bar nas últimas horas, desde ontem. Quando fala assim que o Igor Vinícius não tem proposta e a torcida começa a opinar. E aí muitos torcedores, Juba, o Igor Vinícius ir embora é ótimo. É um favor que faz e tal. Outros, bem pouquíssimos agora, mínimos mesmo, um ou outro que falou, não é legal, tinha que renovar com o Igor Vinícius. A verdade mesmo é que o Igor Vinícius entre altos e baixos, e esses altos são bem modestos, é muito mais baixos do que altos. O Igor Vinícius, ele, na minha opinião, ele não era um jogador pra você tratar assim nesse fim de contrato. É um cara que sempre que esteve com a camisa do São Paulo foi um dos que mais correu em campo, ruim tecnicamente muitas vezes, mas ele consegue fazer uma lateral que vai até o fundo do campo e cruza uma bola. Muito melhor do que um Rafael, um Gabriel, sei lá, aí um Scioli, Éder Ciola, sabe esses caras assim? O São Paulo, ele passou recentemente a ter um Buffarini, um Rai Ramos, um Pires. Nesse mundo todo de Paulo Miranda e desses jogadores todos horrorosos, eu acho sim que o Igor Vinícius, ele é um jogador mais completo, menos mal. Quando chega o técnico Zubeldia, o Igor Vinícius, o futebol dele hoje, se ele for embora, é um favor que ele faz. Mas aí, será que é só com o Igor Vinícius? Ou será que o técnico do São Paulo credenciou o Igor Vinícius a ser um jogador vaiável, horroroso, dispensável e tudo? Porque o Igor Vinícius, quando era o Rogério Ceni, técnico do São Paulo, eu me lembro, o Patrick Pantera, que teve sua carreira encerrada praticamente agora, depois dessa passagem pelo Santos, no São Paulo jogou bem, e ele corria, puxava contra-ataques, e o Igor Vinícius pela direita. O Caleri cansou de fazer gols de cabeça com as assistências do Igor Vinícius, do Patrick, ele cansou de fazer gols. Hoje, o Caleri também está irreconhecível. Então, enquanto o Igor Vinícius, ele é um dos protagonistas aí das grandes discussões de manda esse cara embora, é simples, né? Chegar e falar assim, ó, mande Igor Vinícius embora. É o papel fácil para um comentarista, para um torcedor. Vamos olhar, olha no meu olho aqui. Vamos mandar Igor Vinícius embora. Olha que fácil. Manda esse Lisieiro embora. É fácil, não é? Agora pensa comigo. O Caleri, se o Igor Vinícius precisa ser mandado embora porque está péssimo, o Caleri também, então. E eu não estou aqui pedindo para mandar o Caleri embora, não, tá? Só estou dizendo que assim como o Igor Vinícius está sendo vaiado hoje, o Caleri também mereceria ser vaiado se não fosse pelo contexto geral do que o técnico faz pelo lateral, pelo centroavante. O técnico não consegue extrair nada de ninguém, ele tem que não atrapalhar os caras, ele tem que não atrapalhar o Lucas Moura, é o máximo que ele pode fazer. No mais, ele piora todo mundo. Piorou o Alisson não está tão bem mais, pode reparar. Piorou o Arboleda, todos, sem exceção. Quando você olha hoje aí Luciano, dá até raiva de ver jogando. Aí você olha pro Caleri, também está irreconhecível. O Caleri hoje tem muito torcedor pedindo ele banco, não só do André Silva, mas também do Rian Francisco. Se você já ouviu torcedor, não pode não ser a sua opinião, mas se você já ouviu torcedor São Paulino, camarada seu, colega, conhecido, dizendo Caleri tem que ser banco hoje, procura na sua memória como você gostaria de ter o Caleri no São Paulo agora, quando ele volta com o Crespo.
depois de deixar aquela passagem por 2016 no São Paulo. Depois, você procura na sua memória o que o Caleri jogou com o Dorival, quando o Caleri é campeão da Copa do Brasil, sendo um baita de um protagonista, um baita de um gigante. E aí o Caleri chega e fala, agora acabou a Copa do Brasil, eu vou fazer uma cirurgia, que eu estou jogando com dores desde o Paulista. Aí o Dorival vem numa coletiva e fala, como assim? Não é por aí não. Temos que esperar, não é assim que o Caleri vai decidir uma cirurgia. Temos que esperar. O Caleri não tinha mais condições e quando o Caleri sai, nós temos Lucas Moura de centroavante, Rames, temos o David, Erisson, Juan, um monte de jogadores foram para centroavante, Marcos Paulo, um monte e ninguém deu certo. O São Paulo ele não ganhou um jogo fora no Brasileirão praticamente, ganhou só do Bahia. Não ganhando nada, não consegue ganhar de ninguém fora do Morumbi, né, naquele Brasileiro do Dorival, muito porque o Caleri faltou, muito porque o Caleri não estava. E se você olhar hoje e eu disser assim, manda esse Caleri embora, manda o Caleri pro banco do André Silva, manda o Caleri pro banco do Rian, não entra machucando o seu ouvido. É normal. Então, sim, se deve à falta de padrão tático, se deve a um técnico que piorou todo mundo. Quando eu olho então pro Igor Vinícius, sim, tenho dó. Porque não é um jogador que foi vagabundo aqui no São Paulo como muitos outros foram. Não vou citar nomes para evitar um problema para mim, mas nós temos o Miguel, o Itaípavinha, nós temos muitos jogadores que vieram para cá ser a tiriça da tiriça. Jogador que não deixou o Brenner cumprimentar o Aguirre depois de fazer gol, vagabundo sim, que eu não vou citar o nome. Teve um outro que o técnico falou, vou colocar o Trellis agora. Ô, Aguirre, vou colocar o Trellis agora. De centroavante, você vai pra meia. O vagabundo falou, Trellis, eu não aguento correr. Vai você lá pra trás e eu vou ficar de centroavante. Vagabundo. O São Paulo teve 500 vagabundos ali. E quando eu olho pra cara do Igor Vinícius e do Caleri, tudo que eu não vejo ali é um vagabundo. Tudo que eu não vejo ali é um canalha. Eu vejo um jogador limitado que num contexto tático, técnico, ele consegue render sim. Mas aí precisa de um todo, de um conjunto. Quando o diretor de futebol é o Carlos Belmonte, dificulta para todo mundo, não dificulta? Meus amigos, o Juan Tressoldi ainda é matéria de discussão da contratação dele lá no São Paulo. O Juan Tressoldi, que é um zagueiro que veio do Sassuolo. Foi isso mesmo? Vamos lá, vídeo sem edição. Quem sabe faz ao vivo aqui, hein? Juan Tressoldi Neto. Vamos ver de que time que veio. Jogou no Grêmio, que eu me lembro. O time dele realmente aqui é o Sassuolo, é o verdinho aqui, né? É o Sassuolo mesmo. Juan Tressoldi está emprestado pelo Sassuolo para o São Paulo e o contrato se encerra agora no meio do ano. Agora em junho, no meio do ano, dia 30 de junho, se encerra o contrato dele. O valor dele de mercado aqui no Transfermarkt está 2 milhões de euros. Só que ele é um jogador que vai custar para o São Paulo a bagatela de aproximadamente 25 milhões de reais. É claro que se o São Paulo discutir uma compra dele com o Sassuolo e disser, Sassuolo, pago 10 milhões de reais parcelados. Cara, 10 milhões. Sabe, o Alan Franco é nosso, não precisa gastar nada, o Sabino é nosso, o Arboleda é nosso, tem os caras da base que estão vindo. Nesse momento você fala, poxa, não precisa, né, cara, comprar assim o Juan Tressoldi. Mas é um jogador que a diretoria confia, é um jogador que pode vir. Se ele for contratado pelo São Paulo, ele que tenha que custar no máximo 10 milhões, né? Não pode o São Paulo também chegar no Juan Tressoldi e pagar os 26 milhões, 25 que o Sassuolo pede. Sassuolo jogou onde? Sassuolo vulgo quem? Então, Tressoldi, nada contra você, mas contra as dívidas do São Paulo, estou sendo aqui agora. Já que deve, vamos começar não comprando o jogador que vai ser reserva. Temos o Ferrarese. Vamos começar por não contratar um reserva de 25 milhões para parar de dever? Vamos ou não vamos, Júlio Casares? Vamos ou não vamos, Belmonte? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!